Agora são 7h49, doutora Priscila Oyama, a senhora me ouve bem agora, doutora? Ouço sim, vocês me ouvem também? Sim, muito obrigado pela sua gentileza. E aí, doutora, como é que é essa história, Obrigada. então? A gente sempre arruma um espacinho para comer um docinho. Assim, como se chama, meio quilo, assim, de doce e tal, de uma vez. Passa da bomboniere, aquela coisa toda. Aqui tem a turma da Nutella, acredita ou não? Outro dia falamos de Nutella aqui, algumas pessoas babavam aqui no estúdio. Mas é uma delícia mesmo, né? É a história do segundo estômago, Heródoto, tô brincando, mas Ah, assim, a gente tem um sistema de recompensa cerebral que é muito importante, né? Então a gente não come só pela fome, a gente come por mil outros motivos. E o doce especificamente, ele aumenta a dopamina no sistema nervoso central, e a dopamina é aquele hormônio da recompensa, do prazer. Ele aumenta também a serotonina no sistema nervoso central, que é o hormônio do bem-estar, né? E algumas endorfinas, que são hormônios que dão uma sensação de relaxamento. Então, o doce, ele tem esse efeito de a gente não só quando tá com fome, mas assim, tô estressado, tô ansioso, tô entediado, aí vai querer o docinho. E também tem aquela questão comportamental, né, do famoso docinho pós-almoço, assim, acabei de comer uma coisa salgada, eu quero terminar com o doce. Isso é muito mais comportamental. Mas o doce, ele tem esses outros efeitos no sistema nervoso central que também contribuem para a gente comer o doce mesmo sem fome. entendo. Quer dizer que, portanto, tem toda essa, vamos dizer, ele influi no bem-estar da pessoa. É por isso que muita gente come muito Exato. chocolate ou não? Exatamente. E o chocolate, ele ainda tem ali o carboidrato junto com a gordura, o que torna ele muito palatável, né? Aquela coisa que dá vontade realmente de comer. Mas todo esse sistema de recompensa cerebral faz com que a gente queira, a gente tenha essas atitudes de forma repetida, né? Então, é a sensação do bem-estar, do prazer, do relaxamento que o docinho dá. Bom, e como é que isso reflete, vamos dizer assim, no peso da gente? Se a gente come Muito doce de doce. uma forma comedida, né, não aumentando muito a quantidade de calorias em relação ao nosso gasto, não deve levar um reflexo muito grande. Mas se é uma coisa excessiva, todo dia a gente precisa, é uma quantidade grande, o doce acaba contribuindo para um superávit calórico, né, para uma caloria excessiva em relação ao nosso gasto calórico. E isso sim pode levar ao ganho de peso. E assim, consumir muito doce, como ele acaba alimentando esse sistema de recompensa cerebral, cada vez mais eu vou atrás do doce. Então, a gente acaba criando um comportamento que, com o tempo, pode se tornar algo mais compulsivo. Doutora Priscila, e as pessoas que sofrem do diabetes? Como é que faz para refrear essa vontade de comer doce? Para essas pessoas é realmente mais complicado, né? Existem alguns tipos diferentes de diabetes, alguns que vão ter um impacto menor. Então, se o controle glicêmico é melhor, né, já de base, se é um diabetes mais tranquilo, usa só medicamento, o doce ele não traz um impacto tão grande. Se eu tenho diabetes tipo 1, por exemplo, que é o diabetes que já depende de insulina, o impacto acaba sendo muito maior. E daí a gente tem estratégias, tanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista medicamentoso. Mas uma dica boa é evitar o carboidrato simples de forma geral. Então, tentar comer sempre o carboidrato que tem alguma fibra junto. Então, por exemplo, vou comer uma fruta, comer a fruta com a casca, né? Ou vou comer uma banana, come uma banana com algo que vai diminuir o índice glicêmico da banana, que vai fazer com que o açúcar da banana não impacte de forma tão rápido na glicemia. Então, colocar lá uma aveia, uma chia junto da banana, por exemplo, ajuda. Então, os doces de carboidrato simples, assim, então, balinha, mel, o açúcar puro, o biscoito, esses a gente tentar evitar, tentar trocar por alguma fruta, por exemplo, né? E sempre tentar consumir com alguma fibra junto. Isso já acaba ajudando bastante. Doutora Priscila, agora eu preciso de uma recomendação pessoal. Eu desço na estação Pinheiros da linha amarela, para pegar a estação. Tá? Entre o piso que eu desço até pegar o trem, eu passo por umas 3 bombonieres maravilhosas ali. Como eu faço para resistir, para não parar? Porque eu estou na estação do metrô, ela está bem na minha frente.
aqueles chocolates ficam brilhantes assim na minha... Como é que eu faço? Difícil, né? Mas assim, acho que uma dica boa é tentar não passar de estômago vazio. É a mesma história de fazer compra com estômago vazio, né? Então, se a gente passa num lugar muito tentador, já com o estômago mais ou menos cheio, a tendência a gente cair na tentação é menor. Então, tentar sempre consumir alguma coisa antes da hora da tentação. Acho que essa acaba sendo uma boa dica. Perfeito. Doutora Priscila, muito grato. Muito obrigado pela sua gentileza. Obrigada pelo convite, foi um prazer. A doutora Priscila Oyama é professora de endocrinologia do Centro Universitário São Camilo. Tem uma outra maneira da gente evitar passar lá pela porta daquela bomboniere. Em vez de eu descer na estação Pinheiro, vou descer na outra estação que não tem aquilo na frente. Mas qualquer uma tem, né? Aí eu desço na estação Mackenzie, Higienópolis, subo, passo ultra maravilhosa lá, não dá para resistir. Vamos fazer o quê? 7:55.